qual, se a gente pode dizer assim, ou quais são os principais furos, por assim dizer, dessa pregação que foi largamente difundida na igreja por muito tempo, do pré-tribulacionismo, né? A gente viu que tem filmes mostrando isso, né? Isso que você disse, alguém que vai no banheiro e volta, a esposa não desapareceu, não está mais aqui, né? Quais são esses erros, quais são esses furos enfim, os textos que, que aclaram essa falta de entendimento, né? Veja bem, essa teoria do pré-tribulacionismo, né, ela não é algo que sempre existiu na vida da igreja, muito pelo contrário. Os primeiros escritos, né, da igreja, a catequese da igreja e os primeiros escritores, todos eles, nenhum deles era pré-tribulacionista, nunca pregaram isso. Isso surgiu em 1830, 1840, se me falha a memória, né, através de uma jovem, e essa ideia foi ganhando corpo, e Scofield acabou pegando essa ideia e propagou com seus livros, e aí o Brasil, praticamente, o mundo evangélico foi catequizado com a linha pré-tribulacionista. Essa linha pré-tribulacionista, ela não se encaixa dentro dessa espinha dorsal que Jesus deu. Então, eles precisam fazer desvios de entendimento para poder encaixar a teoria, essa teologia pré-tribulacionista, né? Então, o grande problema dessa ideia pré-tribulacionista, e quando fala pré-tribulacionista, é porque eles acreditam que a igreja vai subir antes da grande tribulação. A ideia é de que a igreja não vai passar pela tribulação. Deus não vai permitir, Deus não vai fazer isso, né? Coitadinha da igreja, né? Como se a igreja nunca tivesse passado por tribulação nenhuma, né? Sim. A igreja começou em meio à tribulação, né? Que toda a igreja de Jerusalém teve que sair de Jerusalém, foi para outras cidades, porque começou ali com Estevão sendo morto, né? E essa história, a história da igreja, ela é marcada por perseguições. Você vê em Roma, né? Os cristãos eram jogados aos leões, eram queimados vivos. Hoje, muitos e muitos cristãos estão morrendo, estão sendo degolados, né? Decapitados, estão sendo queimados, principalmente pelos islamitas, né? Nos países muçulmanos. Então, por que eles lá, neste tempo, podem sofrer e nós aqui no Brasil não podemos sofrer? É uma incoerência. Então, o grande problema dessa teologia, dessa teoria, é que ela não prepara a igreja para o sofrimento. Sim. A palavra fala em 2 Tessalonicenses 2, até eu vou ler para vocês, lá em Tessalonicenses 2, versículo 1 e 3, fala assim: ora, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele, rogamos, irmãos, que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como enviada de nós, como se o dia do Senhor estivesse já perto, ou já chegado. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não sucederá, não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, para que haja a nossa reunião com o Senhor, a vinda do Senhor e a nossa reunião com ele, primeiro tem que acontecer a apostasia e
seja revelado o homem da iniquidade. Eu penso que a apostasia vai acontecer justamente pelo aparecimento do homem da iniquidade, pelo anticristo. Porque a igreja, de uma forma geral, os pré-tribulacionistas, eles não esperam sofrimento. Eles não esperam estar aqui quando o anticristo se levantar. Então, quando esse líder mundial se levantar, dando a eles condições de comprar, de vender, apenas aceitando um sinal, e aí eles vão realmente se entregar, porque eles não esperam o sofrimento. Eles acham que Jesus é o servo da igreja e que Jesus tem que fazer tudo aquilo que eu quero e que eu preciso. E não o contrário. Não é eu fazer o que Jesus quer. Não é eu sofrer por Jesus. Mas Jesus é que tem que dar um jeito de fazer aquilo que eu estou precisando, né? Então, penso que o grande problema dessa forma de crer que a igreja não vai passar por tribulação, não vai preparar os irmãos para o sofrimento. E a hora que o sofrimento chegar, eles não vão querer sofrer, eles vão... Por isso a apostasia. Apostasia é abandono da fé, né? Sim. Então, Isso também tem a ver, Gil, com essa operação do engano, né, do erro, né? Desse um evangelho que é focado nessa vida, né? Das bênçãos de Deus aqui na terra, de você não passar por sofrimento, por nada nesse sentido. E acho que o João lembrou da última vez que uma leitura, algum escritor que eu não me recordo, disse que a leitura simples do Novo Testamento já desconstrói, desmonta essa ideia, né? Sim, com certeza. E interessante que existem inúmeras passagens falando da igreja sendo perseguida pelo anticristo. Se você pegar Apocalipse 13, versículo 7, é muito claro, ele fala assim, ó, foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Ó, que santos? Se os santos já subiram. Aí, então, para justificar isso, foi criada uma seguinte justificativa. Não, esses santos que estão aqui são aqueles deixados para trás. Né? Os deixados para trás. Quem são os deixados para trás? Eram homens, pessoas, mulheres que não estavam vivendo uma vida assim, regrada com Deus, com o Senhor. Então, aí Jesus vem, arrebata, ele vai ver que os santos foram arrebatados e ele ficou. Ah, então eu fiquei. Então agora esses que ficarem para trás, eles vão ser perseguidos pelo anticristo, porque eles não iriam aceitar a marca da besta, né, o número da besta, e eles seriam perseguidos pela besta e morreriam, se cumprindo o que estaria aqui em Apocalipse 13, 7, para justificar isso daqui. Foi dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Ah, então quer dizer que... Então aí nós teríamos o seguinte, nós teríamos Jesus apareceria secretamente no céu, aí os mortos em Cristo ressuscitam, aí teria aquele arrebatamento secreto, então, a ressurreição, e aí o arrebatamento. Aí depois do arrebatamento, outra leva de santos iria morrer e iria ressuscitar para estar com Cristo. Essa teoria, ela contraria textualmente 1 Tessalonicenses 4. Sim. Paulo parece que sabia que isso ia acontecer no fim dos tempos, e ele diz assim, ó, 1 Tessalonicenses 4, versículo 15, fala assim, ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum
precederemos os que dormem. Quer dizer, nós não vamos antes dos que dormem. Ele fala, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz de arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. E aí, na teoria deles, depois disso, aí tem uma outra ressurreição depois do arrebatamento. Então, quando a Bíblia fala de duas ressurreições, que seria a primeira ressurreição para os santos e a segunda ressurreição para os ímpios, eles criam uma terceira ressurreição. Uma primeira para a igreja, uma segunda para a igreja, depois que houver o arrebatamento, e essa segunda não existe em lugar nenhum da Bíblia, e a terceira seria lá no final do milênio para os ímpios. Então, é insustentável, né, essa teoria. Sim.